Jeremias capítulo 18. Eu queria falar nessa madrugada sobre os vasos de barro. Jeremias 18, versículos 1 a 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, glória a Deus. Aleluia. Olha, um dia desses, eu estava lá em casa, e aí o meu filho, Daniel, que acabou de fazer 15 anos, ele veio me perguntar assim: ô pai, mas Deus formou o homem do barro mesmo? Eu falei: sim. Mas quer dizer literalmente? Eu falei: literalmente. Nós viemos do barro. E basta fazer um exame dos elementos que compõem o corpo humano para ver se não são os mesmos elementos que estão na terra. São os mesmos. É uma coisa até óbvia, né? Que nós viemos da terra, assim como voltaremos para a terra. Não é isso? Então, nós somos feitos do barro. E por esse motivo, a Bíblia nos compara aos vasos de barro. Nós somos, assim como os vasos nos tempos bíblicos, eles estavam em todas as casas, assim nós somos vasos de barro na casa do Senhor, para sermos usados por Ele. Hoje, nas nossas casas, nós temos o quê? Temos utensílios de louça, não é isso? De alumínio, de ferro. Mas nos tempos bíblicos, os utensílios domésticos, as vasilhas, eram quase sempre feitas de barro. Então, esses utensílios, eles foram usados na Bíblia como forma de transmitir uma série de lições. Várias vezes na Bíblia, o homem é comparado aos vasos de barro. Então nós somos vasos para sermos usados na casa do Senhor, amém? Quem é um vaso na casa do Senhor? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Só que o vaso, ele passa por um processo de formação. Todos nós passamos por um processo de formação. Ninguém nasceu pronto para realizar propósito nenhum, não é isso? Nós passamos por um processo de formação, assim como o vaso de barro. Como que é o processo de formação do vaso? O oleiro, ele pega o barro. O barro está onde? Lá no chão, né? Lá no barranco. O oleiro vai lá e pega o barro. Aquele barro que para muita gente não tem valor algum. É esse barro que o oleiro pega. Quem que é o oleiro?
o fabricante dos vasos, né? E ele representa o quê? Representa o próprio Deus. Então, o oleiro, ele vai lá, pega aquele barro desprezado, aquele barro desvalorizado, e assim nós somos aos olhos de muita gente. Você pode ser, aos olhos das pessoas, o quê? Desprezado. Você pode ser desvalorizado. As pessoas olham para você e não dão nada. Mas aos olhos de Deus, você tem valor. Amém? Por quê? Porque Ele olha para você e vê em que Ele pode te transformar. Então, Deus valoriza esse barro, que muita gente não valoriza. Deus valoriza você. E aí, Ele pega esse barro, e o que Ele vai fazer com esse barro? Ele vai tirar as impurezas. Você pode achar que o barro é a impureza. Não. As impurezas são aquele lixo que eventualmente está misturado ao barro. Então o oleiro vai tirar aquele lixo, aqueles fragmentos, aquelas pedrinhas que estão ali no meio, o oleiro vai tirar. Ele vai tirar aquilo que tecnicamente se chama escória, aquilo que não presta para se transformar em vaso. E o oleiro vai tirar. E tirar pode nos dar a impressão de uma perda. Então, às vezes Deus tira alguma coisa da sua vida, você tem aquela sensação de perda, mas o que Deus está fazendo é limpeza, é purificação. Você pode às vezes perder, por exemplo, um relacionamento, e você tem aquele sentimento de perda, mas muitas vezes é uma purificação que Deus está fazendo na sua vida. Então, o oleiro, ele tem que tirar as impurezas, e depois ele faz mais o quê? Ele vai amassar esse barro, ele vai amassar esse barro, vai amassar, e isso não é uma coisa agradável. Quem sabe você está sendo amassado pelo Senhor, você está sendo espremido de todos os lados, você está sendo pressionado, mas é o que? É a mão do oleiro te amassando. Você está num processo de formação. Então, o que vai acontecer? Ele vai moldar esse barro, ele vai dar forma a esse barro, ele vai dando ali aquela forma conforme a sua vontade. Nós lemos aí no texto de Jeremias que o oleiro fez o vaso da forma como ele quis. Então não é da forma que você quer, não é da maneira como você quer, é da maneira como ele quer. Então não devemos tentar manipular Deus e chegar assim: Senhor, eu determino que na segunda-feira eu vou arrumar emprego. Quem é você para determinar o que Deus vai fazer? Quem é você? Quem sou eu? Mas nós devemos dizer: Senhor, eu preciso de uma solução. Senhor, mas faz a tua vontade na minha vida. Se até Jesus orou assim, quanto mais nós. Então, o oleiro, ele molda conforme a vontade dele. E depois que o vaso está formado, o que o oleiro faz? Começa a utilizar? Não. Ele tem que ser colocado de lado para secar. Então, é um tempo de espera. Você que quer ser usado por Deus de alguma forma, ou de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, isso não acontece de repente, é o resultado de um processo,
E esse processo, ele envolve também um tempo de espera. Um tempo de espera para que você chegue naquele ponto de poder ser usado. Então, o vaso, ele já está formado, mas ele ainda não está em condições de ser usado. Olha só. Então, ele precisa de um tempo para ficar ali de lado, para secar. Um tempo. E aí o vaso pode achar que ele foi abandonado. Nossa, o oleiro me rejeitou, ele nem está me amassando mais, mas também ele não está me usando. Espera, tenha paciência, calma. E depois que o vaso ele está seco, então ele começa a ser usado? Ainda não, calma. Ele tem que ser levado ao fogo. Opa, agora o negócio vai esquentar. O vaso tem que ser levado ao fogo. Isso é uma coisa normal na fabricação de vasos de barro, vasos de cerâmica. Assim como acontece com os tijolos, né, os vasos de barro também, eles têm que ser levados ao fogo. Para quê? Para adquirirem resistência. Aquele barro, eles têm que ser queimado. Então, a Bíblia compara o fogo com as tribulações que nós enfrentamos. Tribulações muitas vezes difíceis, árduas, em que nós sofremos, mas essas tribulações, elas são necessárias para que nós possamos adquirir resistência. A resistência, a força de caráter, a força de personalidade, e não acontece por milagre, ela acontece através das dificuldades que nós enfrentamos. Então, as facilidades não nos ajudam em nada, são as dificuldades que formam o nosso caráter. Por isso você tem que passar pela prova. Quem está passando pela prova aí? Deixa eu ver. Quem está passando pela prova? Quem está passando pela prova? Fica tranquilo que a sua formatura está chegando. Amém? Não é só prova não. Olha, o vaso ele é levado ao fogo, e aí ele vai ficar o quê? Vai ficar forte, vai adquirir resistência. E aí, muito bem, finalmente o vaso está pronto. Mas pronto para quê? Agora vamos falar de propósito. O vaso é feito com um propósito. Diga comigo essa palavra: propósito. De novo. Quem está dormindo agora? Propósito. Está vendo? Tem gente dormindo aí. Acorda, gente. Olha, o vaso é feito com um propósito. Não é uma coisa assim, casual, né? O oleiro não tinha nada para fazer e foi lá e fez um vaso. Não, é feito com propósito. Assim também, Deus tem um propósito na sua vida. Um propósito na minha vida. Mas que propósito é esse? Veja só, nós não encontramos na Bíblia vasos feitos para enfeitar. Não. Nós não encontramos na Bíblia vasos feitos para servirem como adorno. Não. Hoje, até que a gente encontra em muitas casas, né, vasos que eles são apenas enfeite. Mas o servo de Deus, ele não foi feito para enfeitar. Não. Ou seja, você tem que servir para algum propósito e não para enfeitar. Por mais bonito que você seja. Por mais bonita que você seja. Tem gente que é assim, né? Tão bonito que acha que está na igreja para enfeitar. Já viu isso? Olha que vaso bonito que tem aí perto de você.
E dizem que tem as vasas também, né? Já viram falar nas vasas? Na Bíblia não tem isso não, tá? Mas, olha, você pode ser linda, mas Deus não te chamou para enfeitar a igreja, minha irmã. Você tem que buscar um propósito. E, veja bem, o vaso, ele pode ser muito bonito, mas ele não pode ser vazio. Nós, como vasos do Senhor, nós não podemos ser vazios. E que decepção quando você começa a se relacionar com uma pessoa e você descobre que aquela pessoa é vazia. Então fique esperto, irmã, fique esperta. Não olhe apenas a aparência do vaso, mas presta atenção no conteúdo. Presta atenção no conteúdo. Talvez você, irmã, está querendo um irmão para namorar, para casar. Presta atenção no conteúdo e não apenas na aparência. E o contrário também é válido, né? Você, irmão, que está procurando uma vasa, né? Uma irmã para namorar, para casar, presta atenção no conteúdo. Agora você vai conversar com a pessoa, aí o que a pessoa fala? Ah, você viu o Big Brother? Meu Deus. E o Atlético, hein? Meu Deus, e o Cruzeiro? Não é pecado falar de futebol, mas, olha, o que se espera de um servo de Deus, que ele fale a palavra de Deus. Não é isso? Você pode falar do Atlético, do Cruzeiro, mas a Bíblia diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que o seu coração não seja vazio, mas que você tenha um bom conteúdo. Você já viu? Você já foi pegar água na geladeira e a garrafa estava vazia? Não, isso não acontece só na minha casa, não é? Eu não sei. Alguém precisa fazer um estudo para descobrir por que alguém guarda uma garrafa vazia na geladeira. Alguém já viu isso? Ou é só na minha casa? Nossa, gente, na casa de todo mundo. Mas não é uma decepção? Você vai lá para tomar aquela água gelada, a garrafa está vazia na geladeira, misericórdia. Assim também, que nós não sejamos motivo de decepção para as pessoas, que em nome de Jesus nós tenhamos um bom conteúdo para podermos servir aquele que está do nosso lado, que nós tenhamos um bom conteúdo. E o que os vasos na Bíblia continham? A gente podia ler uma série de versículos, mas eu vou só mencionar que na Bíblia nós encontramos referências em que falam de vasos cheios de água, nós encontramos vasos com azeite, nós encontramos vasos com perfume, nós encontramos vasos com vinho, mas encontramos também vasos com vinagre. Olha só, para quem gosta de pôr vinagre na salada, tá bom, né? Mas já pensou? Que coisa azeda, você vai procurar água e o vaso está cheio de vinagre. Você vai procurar assim uma boa palavra e aí sai um palavrão, misericórdia. Qual é o seu conteúdo? E eu queria ler um versículo aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 2 Coríntios 4, 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um tesouro no vaso de barro, sabe o que é isso? É Jesus na sua vida. Jesus na sua vida. E você não deixe de ser um vaso de barro. Essa figura do vaso de barro
nos ensina uma grande lição de humildade. Sabe que de onde vem a palavra humildade? Vem da palavra grega humus, que significa terra. Então nós devemos sempre lembrar disso, que nós somos barro, nós somos terra, precisamos ser humildes, mas dentro desse vaso de barro existe um grande tesouro que se chama Jesus Cristo. E precisamos ser cheios dele, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. Não seja um vaso vazio, enche o seu coração com a palavra, leia a Bíblia, encha-se com a palavra, enche-se com o Espírito Santo, busque esse enchimento do Espírito. Lá em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que nessa noite você busque isso, você clame ao Senhor: Senhor, me enche com o Espírito Santo, me enche com o Espírito Santo. É interessante como que a Bíblia, ela nos dá essa ideia de que você pode ter um pouquinho do Espírito Santo, ou pode ter muito. Você pode estar cheio, você pode estar transbordante. E essa noite, essa madrugada, é essa oportunidade para você buscar esse enchimento do Espírito Santo. E quando você tem esse conteúdo, então qual que é o passo seguinte? Você poderá servir. O vaso, ele passou pelo processo de formação, agora ele foi cheio e agora ele pode servir. Olha que maravilha. Então, você precisa ter essa consciência de que você está na igreja, não é para enfeitar, é para servir. Agora, uma questão muito importante sobre o vaso de barro, sabe o que é? Ele não pode cair. O vaso não pode cair. Então, essa é uma questão muito importante, é um alerta para nós. Você, meu irmão, você não pode cair. O que é esse cair? É fracassar na sua caminhada com Deus. Mas pode acontecer com qualquer um de nós? Pode, mas nós devemos vigiar para isso não acontecer, porque o vaso de barro, por mais bonito que ele seja, se ele cair, ele vai quebrar. Então tome muito cuidado para você não cair. Vigia, toma todo cuidado. Agora, se você disser assim: ah, pastor, mas eu já caí já faz tempo. Eu caí já foi um tanto de vezes. E agora? Nós vimos aqui em Jeremias 18 que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o que o texto nos diz? O oleiro juntou aqueles pedaços e procurou uma lixeira, né? E jogou tudo lá dentro. Foi isso? Foi? Não. Ele juntou aqueles pedaços e ele amassou novamente. E ele fez um vaso novo. Glória a Deus! Por quê? Porque o oleiro, ele não desistiu. O oleiro não desistiu de você. É lógico que não devemos cair, porque a queda tem as suas consequências. Mas se caímos, se quebramos, o oleiro não nos joga fora. Deus não joga você fora. Deus não desiste de você. Deus não te rejeita.
Ele sempre está pronto a te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Para quê? Para você ser formado novamente. Quem sabe você está aqui hoje quebrado. Quem sabe o que você trouxe aqui hoje seja um monte de cacos. Mas você trouxe os cacos à casa do oleiro. Aleluia! E o que ele faz? Ele nos reconstrói. Ele refaz a nossa vida. Ele nos oferece uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar. Agora, para tudo isso, você precisa estar nas mãos do oleiro. Agora, se você estiver nas mãos erradas, aí você vai ser jogado fora. Você precisa estar nas mãos do oleiro. E o que é isso? Você precisa se entregar a Ele, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou barro, mas eu me entrego nas suas mãos. Eu me entrego nas suas mãos. O Senhor disse: porventura não posso também fazer convosco como o oleiro fez com o barro? Nós devemos dizer: sim, Senhor, o Senhor pode fazer, porque Ele não nos força a nada. Nós devemos dizer: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, eu me submeto à tua vontade, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Refaz a minha vida, me reconstrói, me reconstitui. Eu quero começar uma nova história. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos, para ser usado para a tua glória. Então você precisa de tomar essa atitude, tomar essa decisão, para que você possa ser usado poderosamente por Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Vamos orar neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E este momento é a sua oportunidade de dizer: Senhor, eu venho trazer diante de Ti o que sobrou de mim, o que restou de mim, os cacos desse vaso quebrado, eu venho trazer diante de Ti. Nós vamos orar. E se você quer fazer essa oração, trazer os cacos diante do Senhor, eu te convido a vir ajoelhar aqui na frente, para que eu possa orar por você, para que nós possamos orar juntos. E nessa atitude, nesse gesto, você estará dizendo: Senhor, eu venho e me coloco nas tuas mãos para ser moldado, para ser transformado conforme a tua vontade.